Começa agora o Terceiro Setor, um programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Hoje, destacamos o trabalho essencial das ONGs, entidades sem fins lucrativos que ajudam a transformar esse país com ações concretas e foco em uma sociedade mais justa. No programa, nós vamos conhecer a Fundação Gol de Letra, que utiliza o esporte como instrumento de transformação. Recebemos aqui Beatriz Pantaleão, presidente do Conselho da instituição. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Renata. Eu acho que é muito. Agradeço principalmente esse espaço aqui para a gente estar falando do nosso trabalho e o espaço Terceiro Setor, que eu acho muito importante, porque realmente as ONGs, as OS, que a gente precisa realmente de divulgar nosso trabalho e até para ter mais contribuição de todo mundo, da sociedade civil de modo geral. Obrigada. Beatriz, a Fundação Gol de Letra tem quase 30 anos. Ela foi criada pelos jogadores Raí e Leonardo. Conta pra gente da história. Então, quase 30 anos, até me dá um frio assim. Então, essa história começou, eu falo que eu sou a parte romântica da Gol de Letra, né? Quando o Léo veio jogar aqui no São Paulo, Leonardo, e ele conheceu o Raí. E os dois sempre foram muito idealistas, sempre falaram assim, a gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso país, a gente tem que canalizar a força do futebol para um fim social. E aí eles eram muito jovens ainda na época e ficaram só ainda no bate-papo, nessa troca de ideias. E aí depois eles se reencontraram de novo na seleção brasileira e se reencontraram mais uma vez jogando no Paris Saint-Germain, que foi onde realmente a gente começou a amadurecer essa ideia de uma forma mais concreta, né? E quando o Raí voltou para o Brasil foi quando a gente deu o nosso pontapé inicial. Então nós somos 4 instituidores, que é o Raí, a ex-mulher dele que se chama Cristina, eu, Beatriz, e meu ex-marido, que é o Leonardo. Aí eu brinco que os casamentos acabaram, mas a Gol de Letra resistiu bravamente. E conta pra gente, o que a Gol de Letra faz? Já começamos aqui vendo criançada. Então, aí nessa época lá, quando éramos casados, idealistas ainda, né? A gente, na verdade, ficou durante um ano fazendo uma pesquisa para tentar entender qual caminho a gente iria querer seguir, né? E a gente, se era arte, se era música, se era esporte, qual que seria esse caminho. E até por conta do DNA dos instituidores, que são ex-jogadores de futebol, a gente acabou seguindo para o esporte e a gente foi um verdadeiro gol de letra esse, porque o esporte realmente é uma ferramenta pedagógica muito eficaz, porque às vezes aquele menino que está na escola e às vezes ele é rotulado que ele não é bom em matemática, não é bom no português, mas às vezes ele é bom de esporte, né? Ele é bom na área física, então ele vem para gol de letra com essa isca, né, de que vai jogar futebol. Aliás, é bom dizer que a gente não é uma escolinha de futebol, a gente não tem intenção de encontrar outros Leonardos e outros Raí. A gente tem a intenção de formar cidadão consciente. Então, a nossa bandeira é realmente a cidadania. E o futebol também faz parte entre um cardápio de outros esportes que a gente tem. A gente tem tênis de mesa, judô, ginástica rítmica, tênis de quadra normal que a gente tem também, enfim, e por aí vai. E o que acontece? Na verdade, a criança vem com esse intuito de querer fazer um esporte e a gente introduz ali, através do esporte, valores de cidadania. Porque o esporte é muito rico nisso. No esporte, a gente aprende a seguir regras, a gente aprende a respeitar nosso adversário. A disciplina, aprende a respeitar os nossos companheiros. A gente trabalha muito gênero, ou seja, na hora do futebol, é menina misturada com menino, é o alto com baixo, é o magro com gordo. Então, a gente trabalha todos esses valores que são valores de cidadania. Então, com isso, a intenção realmente é sempre essa formação de cidadania. E dentro dessa missão, a questão da cidadania, como é que funciona na prática a Fundação Gol de Letra? Como é que vocês atuam? Vocês têm uma sede física? Então, atualmente a gente começou aqui em São Paulo, né? A nossa sede principal é aqui em São Paulo, fica na Zona Norte, na Vila Albertina, onde a gente está até hoje. Depois a gente foi para o Rio de Janeiro também, porque eu e o Léo somos do Rio de Janeiro. Então, essa sede, por exemplo, que está aqui é lá no Rio de Janeiro. E a gente atua, então, nossas 2 sedes é Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas fora isso, depois de alguns anos, não foi logo no início, a gente começou um outro braço da Fundação que a gente chama de disseminação. E a gente leva a nossa metodologia, que é uma metodologia que em 2001 ela foi reconhecida pela Unesco.
Então, a gente tem assim, uma credibilidade muito grande, né? Eu acho que não só no Brasil, mas de maneira internacional também. Então, a gente leva a nossa metodologia para outros lugares. Então, hoje, por exemplo, a gente está presente no Maranhão, no Pará, no Ceará. A gente agora está fechando uma parceria com a Prefeitura de Recife também. E também a gente está na África, em Guiné-Bissau. Então, mas esses lugares não são sedes da Gold Letra, não são unidades da Gold Letra. A gente leva a nossa metodologia, a gente faz um treinamento com a equipe local, com os professores, com os monitores, com todos os, enfim, a equipe, os assistentes sociais. E a gente fala assim, ó, a receita do bolo é essa, vai que dá certo. E o que tem? Como que é essa receita do bolo? O que é essa metodologia que faz a diferença? Então, a gente tem, na verdade, a gente atende a crianças hoje de 4 anos até o jovem adulto, porque a gente tem vários projetos dentro da Gold Letra. Então, os projetos que são voltados para a criança, como esse aqui, a gente sempre trabalha o esporte e também sempre a leitura e a escrita. A gente tem, até vou mandar para você depois, Renata, a gente tem um projeto que chama Gold Letrinhas, que são todos os textos criados pelas crianças, porque eu sempre brinco, pelo menos ler e escrever nossas crianças têm que saber. Né? Então, é isso. A gente trabalha o esporte como uma ferramenta social. É esporte educacional, não é esporte de rendimento. Nada contra, tá? Eu acho que o esporte de rendimento também tem seu lugar. Por exemplo, a fundação do Flávio Canto, que é o Instituto Reação, eles trabalham judô, que saiu a menina que foi campeã olímpica, a Rafaela e tudo. Então, acho que assim, o foco deles realmente é encontrar crianças para o esporte de rendimento. O nosso é esporte educacional, é formação de cidadão. Então, por exemplo, te dando um exemplo mais concreto, a gente trabalha na fundação, a gente faz uma brincadeira que chama futebol de 3 tempos. Como é que é o futebol de 3 tempos? No primeiro tempo, a criançada senta com os professores e os monitores, e aí eles discutem quais vão ser as regras. Eles criam as regras. Então, assim, se falar palavrão, 2 minutos fora. Se entrar, não vai ser cartão amarelo e vermelho. Se fizer uma falta, vai ter que ir lá e pedir desculpa de joelho para o seu adversário. Enfim, eles vão criando as regras e a gente dá essa autonomia para eles. O segundo tempo, joga-se o jogo que eles criaram, futebol, com essas regras. E o terceiro tempo, eles sentam de novo para discutir se essas regras foram obedecidas, se não foram obedecidas, por que não foram obedecidas. Então, assim, é uma coisa que eles criaram, que eles têm essa autonomia, e esse é um objetivo muito forte dentro da Gold Letra, é trabalhar essa autoestima, porque a gente está em comunidades de vulnerabilidade social, a gente trabalha com crianças que realmente estão num limite ali muito difícil, né, de vulnerabilidade social. Então, nosso primeiro resgate na Gold Letra, na verdade, são 2. Primeiro é tirar a criança da rua e oferecer para ela uma educação integral, que ela fique o dia inteiro ocupada com atividades acadêmicas. E nosso segundo objetivo é trabalhar essa autoestima. Falar assim, não, claro que você serve, claro que você presta, porque são crianças que vêm de um contexto assim, você não serve para nada, você não sei o quê, você não é capaz. Então, é isso, não, você é capaz. Basta dar a oportunidade. Tem até uma frase que eu gosto muito, que a pobreza é a falta de capacidade do ser humano de desenvolver os próprios talentos. Então, é isso que a Gold Letra quer. A Gold Letra quer dar essa oportunidade. Quer dar a oportunidade para ver se a criança gosta de escrever ou não. Se a criança gosta de ser um jogador de tênis de mesa, de ser um lutador de judô, de ser um lutador de Muay Thai, enfim, é isso. Então, a gente tenta mostrar esse caminho para a criança. Quando você fala em jornada integral, a criança fica 12 horas? Não, fica só no período, no contraturno. Exatamente. A gente não tem intenção de substituir o Estado. Quem tem a obrigação de dar a educação básica é o Estado, é o governo. E a gente não quer entrar no papel desse governo. A gente dá o contraturno escolar. Então, a criança que vai para a escola de manhã vem para a Gold Letra de tarde. Quem vai para a escola à tarde vem para a Gold Letra de manhã. Então, com isso, a criança fica na educação integral o dia inteiro ocupada com situações, atividades acadêmicas. Não fica assim, jogada, digamos, não é jogada, né? Mas dentro das suas comunidades, que acaba tendo... A gente sabe o que acontece nas comunidades aqui do Brasil, né? Então, assim, a criança que não fica... Os pais têm que trabalhar, têm que sair de casa, e a criança fica, às vezes, por conta delas mesmas, né? E a procura deve ser muito grande? Tem fila de espera? Tem, a procura é grande, a gente tem alguns processos seletivos, isso é até interessante de falar, porque lá no início, quando a gente começou a Gold Letra, a gente tinha um pré-requisito que a gente só iria pegar crianças que já estivessem matriculadas na escola. E aí, com o tempo, a gente começou a perceber que tinham várias crianças que não estavam matriculadas na escola, não porque não quisessem, porque não tinha vaga nessas escolas públicas. Porque há 27 anos atrás, realmente, a escola pública não conseguia absorver
toda a criançada que a gente tem. E a gente começou a fazer o processo inverso. A criança que não estava matriculada na escola, essa criança a gente pegava e através das nossas relações a gente conseguia uma vaga para ela se matricular na escola. Então, a gente tem tem um número de vagas limitado, obviamente, mas é importante também, assim, quando a criança entra na Gol de Letra, a gente faz como um contrato com aquela família. Então, eu falo que não são 6.000 atendimentos, são 6.000 famílias. Porque a família tem que se comprometer com diversos requisitos. A gente dá o uniforme para as crianças, então elas têm que vir uniformizadas todo dia. Elas não podem faltar, quer dizer, claro que podem faltar, mas com justificativa. Se tem 3 faltas, elas estão fora. Sem justificativa, elas estão fora. Uma vez por mês a gente faz reunião com as famílias, que elas também são obrigadas a vir, ou então tem que se justificar. Porque a gente definitivamente é uma diferença muito grande no rendimento daquela criança quando a família está envolvida e quando a família não está. Então, a gente faz muita questão que essa família esteja dentro da Gol de Letra. E como são essas reuniões, Beatriz? Então, essas reuniões de família, a gente sempre, nosso objetivo é dar autonomia para essas famílias, é dar voz, é dar holofote para eles. Eles também têm que aprender a se autogerir, digamos assim. Então, a gente sempre busca temas que são pertinentes a eles, né? Eles que vão falar, a gente quer falar sobre violência doméstica, a gente quer falar sobre educação integral, e a gente busca levar pessoas que possam falar desse tema com os familiares, e os familiares participarem de forma ativa também dessa comunidade, né? Na verdade, a nossa intenção é sempre formar essa comunidade Gol de Letra. Agora, por exemplo, a gente acabou de ter nossa festa junina e as barraquinhas eram das famílias, porque era uma forma também. A gente leva pessoas que falam sobre empreendedorismo para ver como é que ele vai gestir aquela barraquinha, como é que não vai ser, como é que ele vai ganhar o dinheiro dele e tudo mais. Então é isso. A gente tem parcerias muito fortes também, como com o Senai e Senac. Então a gente sempre leva profissionais da área e a gente sempre fala de temas com eles, né? A gente tem também um projeto que também envolve as famílias, que são das agentes sociais. Agentes sociais são aquelas mulheres, mães da Gol de Letra ou não, mas que estão dentro do bairro e elas têm também um processo de formação. Elas vão para a Gol de Letra 2, 3 vezes na semana, mais ou menos, e tem essa formação pessoal. Isso é muito legal, isso, por várias razões. Primeiro, porque elas resgatam uma autonomia. Às vezes elas estão assim... não quero mais estudar, não quero mais fazer isso. Então, a gente estimula aquela mulher a voltar a estudar, a voltar a se empoderar disso tudo, né? De se empoderar da vida dela. E quase sempre com a mulher. Não, isso é um projeto para as mulheres, de agentes sociais. E o mais interessante, sabe o que é, Renata? É que, assim, seja com as mulheres, agentes sociais, como os monitores também. Os monitores são crianças que passaram pelo projeto desde pequenininho e que os professores classificam que eles são líderes. Então, dentro de sala de aula, eu tenho sempre um profissional, obviamente com diploma, porque a gente é educação, um estagiário e um monitor. Então, esse monitor, ele é vizinho daquela criança. E eles usam a camiseta azul, tá vendo? Azul marinho são os monitores. Então, aquela criança fala assim, poxa, ele é meu vizinho. Se ele chegou a ser monitor, eu também posso ser. Então, mas o monitor ainda está estudando lá, não? Ainda está estudando lá. E eles têm uma formação toda diferenciada também. Eles fazem parte da nossa equipe pedagógica, do nosso planejamento pedagógico. Aí eu sempre brinco, se a gente não conseguir mudar a vida das 6.000 crianças, dos monitores a gente muda. Porque eles estão acompanhados muito de perto, sabe? Eles estão sempre muito perto da nossa equipe pedagógica, dos nossos professores, de todo mundo. E esses monitores conseguem levantar, mesmo sendo jovens, pelo que eu vi ali, adolescentes, eles conseguem levantar problemas, apontar e levar para a equipe pedagógica para pedir ajuda diante o problema com o aluno, seja por violência doméstica ou uma separação, seja o que for? Com certeza, com certeza. Isso é uma estratégia que, assim, que deu super certo. Claro que não foi desde há 27 anos que a gente atuou dessa maneira. Isso foi construído, né? Porque o interessante, o que é? Porque aquele monitor, ele é vizinho daquela criança, ele tem o mesmo linguajar daquela criança, o mesmo vocabulário. Ele é também quase uma idade próxima também. Então, a criança se sente mais confiante em, às vezes, falar com aquele monitor do que, às vezes, falar com o estagiário ou com o professor, que já impõe uma hierarquia um pouco maior. Então, a monitoria realmente... E as agentes sociais, a mesma coisa. Também são mulheres que são ali da comunidade. Então, uma vê a outra e fala, bem, se ela é agente,
eu também posso ser agente. E é isso que a gente quer. A gente quer mostrar para as pessoas que todo mundo tem o direito a essa cidadania. Tem leis que protegem eles, que eles têm o direito de reivindicar, que eles têm o direito de querer ser alguém. Não tem essa coisa de eu nasci aqui, vou crescer aqui, vou morrer aqui. Não. Inclusive, isso é uma barreira que a gente rompe com os jovens, que a gente tem um projeto das crianças e depois a gente tem um projeto dos jovens, que são projetos profissionalizantes. Então, é sobre isso, sobre o projeto dos jovens da Fundação Gol de Letra, que a gente volta a falar agora, dentro de instantes, aqui do terceiro setor, depois do intervalo, onde também estaremos falando do sonho desses tetracampeões mundiais, o Raí e o Leonardo, em educar crianças e jovens em comunidades socialmente vulneráveis, para que tenham mais oportunidade e perspectivas de vida. O intervalo é curtinho. Neste terceiro setor, a gente segue nesse bate-papo com Beatriz Pantaleão, presidente do Conselho da Fundação Gol de Letra, que tem no esporte um verdadeiro instrumento de transformação. Beatriz, conta pra gente sobre o projeto com jovens da Fundação. Então, o projeto dos jovens, ele não nasce desde o início, não. Na verdade, foi acontecendo, né? A gente primeiro pegou as crianças e adolescentes e a gente começou a perceber que as crianças depois não queriam ir embora da Gol de Letra, né? Aí a gente começou com esse projeto de jovens que é mais focado para o mercado, né? De oferecer cursos para os jovens que eles se profissionalizem e possam entrar no mercado de trabalho. Né? Então, a gente aí tem uma parceria com o Senai e com o Senac. A gente tem vários cursos de logística, marketing, administração, tecnologia, eletricista e por aí vai. Né? A gente são vários cursos que os jovens se inscrevem. E o Senai da formação, o Senai e o Senac, eles dão uma formação técnica. Por quê? Porque a Gol de Letra não é uma instituição certificadora. E o Senai e o Senac são. Então, uma certificação no mercado de trabalho para um jovem de comunidade faz toda a diferença. Então, a Gol de Letra faz a formação pessoal, dá uma tutoria e tudo mais, e o Senai e o Senai dão essa formação técnica, né? E a gente acaba também tendo como dentro da Gol de Letra como uma agência de empregos. Então, depois que o menino se forma, a gente procura contatos, a gente está sempre em contato com empresas e tudo mais para tentar inseri-lo no mercado de trabalho. E aí isso é muito curioso, como são as barreiras que a gente tem que ir rompendo, né? Então, tem muito jovem que às vezes a gente marca uma entrevista e ele está inseguro. Ele fala assim, não, eu nunca saí da Vila Albertina, eu nunca saí do Caju, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu consigo. Você consegue. Claro que você consegue. Você pertence, você é um brasileiro que pertence a São Paulo do mesmo jeito que qualquer outro jovem pertence. Simulam entrevistas de emprego para facilitar, para ajudar? Sim, a gente simula entrevistas de emprego, a gente consegue roupa também para os meninos estarem indo, a gente dá todo o apoio. A dinâmica. E hoje ano passado, a gente fez uma avaliação de impacto dentro da Gol de Letra, onde foram entrevistados, inclusive, os egressos, crianças e jovens que já saíram da Gol de Letra. E a gente chegou num números bem interessantes, que eu vou te falar. Por exemplo, 72% dos nossos jovens que saíram da Gol de Letra hoje estão empregados, né? Que é um número bem legal. E eles falam que 43% desses meninos também que a gente entrevistou, eles conseguiram aumentar a renda deles por causa dos cursos e da formação da Gol de Letra. Porque isso é uma outra barreira, Renata. Por isso que é tão importante a família estar junto e ter essa consciência junto com a gente. Porque criança de comunidade, quando começa a ficar mais encorpado e a ficar maiorzinho, a família às vezes também faz uma certa pressão. Não, agora você vai trabalhar. E a gente tem que falar para essa família... Não, ele precisa estudar mais um pouquinho. Se ele estudar mais um pouquinho, ele vai conseguir atingir níveis melhores no futuro. Então, a gente tem parcerias, por exemplo, com universidades também. E o nosso objetivo é sempre assim, alongar o quanto mais essa formação acadêmica dos meninos. Nossa bandeira realmente é a educação. Então, eles falam, 43%, por exemplo, fala que essa renda aumentou porque eles realmente conseguiram. A gente tem meninos hoje que são formados, inclusive que trabalham com a gente. A gente tem muitos que trabalham, que eu adoro essas histórias, quando eles voltam para trabalhar com a gente, sabe? Então, isso é muito, muito bacana. Mas isso tudo é uma questão de você trabalhar essa família também, para mostrar para ela a importância da educação. E aí, olha só que dado interessante. 33% dos nossos meninos conseguiram finalizar o ensino superior. Nossa.
E aí a gente pegou o dado as mães dessas crianças, 7% só conseguiram chegar a esse nível de ensino. Então, para ver como a gente deu esse pulo. Ganho geracional. Né? Exatamente. Então, porque é realmente assim, é difícil, são tradições e culturas que a gente tem que romper. Né? Acabar com esse negócio de falar você não é capaz, você não pode. Claro que pode, todo mundo pode. Falta só a oportunidade. Vocês né? atendem cerca de 6 mil crianças e jovens por ano. Entre Rio e São Paulo, nas 2 sedes de Rio e São Paulo. E é metade, aqui é mais? As 2 fundações, as 2 unidades de Rio e São Paulo, elas se espelham bem. A gente tem projeto com jovens, a gente tem projeto nas 2 unidades, com criança nas 2 unidades. E uma coisa também muito legal que a gente faz nas 2 unidades, que também, digamos, são projetos mais recentes, não é que tem 27 anos, a gente trabalha dentro das escolas públicas. Então, lá no Rio, a gente atende a mais ou menos 10, aqui em São Paulo também mais ou menos 10. Por que isso? A gente manda o nosso profissional para dentro daquela escola. Com material, inclusive. Então, isso é muito legal porque estimula também aquela escola e os profissionais daquela escola também a fazerem... Aí, no caso, quando vocês mandam para a escola, na parte educacional ou na área do esporte, do futebol? Na parte não é do futebol, Não Renata, é do futebol, de lá. todos os esportes. A gente manda geralmente dentro da área do esporte e a gente entra dentro da grade dessa escola. Então, o judô vai lá e entra dentro da grade daquela escola. Vocês levam os equipamentos? A gente leva os equipamentos, a gente trabalha muito com a lei de incentivo ao esporte, o que é muito importante pra gente. Graças a Deus, essa lei continua firme e forte, que ela começa, né, iria ser temporária, agora ela acabou de ser aprovada como definitiva. A gente trabalha muito com a Lei Rouanet também, então a gente acaba tendo bastante acesso a ter um material bom, né? E isso é muito importante também. Eu acho que é um outro ponto muito legal. Às vezes, a Gol de Letra, ela é muito arrumadinha, modéstia à parte, sabe? A gente tem muito material, nossos materiais são de qualidade. E às vezes tem muita gente que pergunta, mas precisa tudo isso? Eu falei, mas por que não precisa? Porque são crianças de comunidade? Aí por isso não precisa, você tem que usar a bola rasgada? Não, tem que usar uma bola de qualidade, tem que usar o kimono do judô. Então isso tudo faz com que a criança se sinta também prestigiada, né? Isso é tudo trabalhar a autoestima daquela criança. Então isso tudo são fatores muito importantes. E a lei do esporte, ela proporciona isso pra gente, da gente realmente ter sempre o material adequado e correto para usar com as nossas atividades. Aqui em São Paulo você disse que a sede física é na Vila Albertina, na Zona Norte. Essas 10 escolas que vocês trabalham aqui na capital, também na Zona Norte, não? Sim, as 10 estão no entorno da perímetro. nossa... estão ali dentro da... E no da Rio de Vila Janeiro, Albertina. onde fica? No Rio de Janeiro fica no Caju, que é a zona portuária do Rio. E também são as escolas que a gente trabalha também, inclusive em creche. A gente está em creche agora pegando criança de 4 aninhos, são fofos. Então a gente está dentro de escolas e creches também ali na zona portuária do Rio. E vocês começaram primeiro em São Paulo ou no Rio? Primeiro começou aqui em São Paulo, que foi justamente quando o Raí volta jogar aqui no Brasil, né? Ele voltou para São Paulo, foi quando a gente começou. E nesse momento, eu e Léo, a gente namorava na Itália. Aí depois, em 2001, a gente começa no Rio de Janeiro também. E onde foi mais fácil? Isso é legal, é interessante também, porque assim, a gente respeita muito as características do local, né? Então, por exemplo, às vezes, eu lembro que aqui quando a gente começou aqui em São Paulo, a gente trabalhava muito música também. E aqui a gente trabalhava muito hip hop. A criançada daqui adorava hip hop. Quando a gente começou no Rio, a gente começou com hip hop também. E foi um fracasso. Foi um fracasso, porque no Rio o pessoal gosta de funk, gosta de samba, gosta de uma outra pegada. Então a gente tem que respeitar também as características locais, né? Então, assim, eu acho que a gente está sempre dentro de comunidades vulneráveis que não são fáceis de trabalhar, né? A gente tem a presença do tráfico armado e tudo. Isso tudo tem que ser sempre muito negociado. A gente teve experiências bem difíceis nesse sentido. Mas eu acho que também existe hoje, seja Rio como São Paulo, existe um respeito muito grande da comunidade. Porque a gente sempre entra pelas vias legais, obviamente. Como é que a gente faz, então? A gente trabalha com as associações de moradores locais. A gente vai até elas e fala... Como é que é isso aqui? Como é que funciona? Para ter esse respeito... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Para ter essa parceria, esse respeito mútuo. E acaba que a gente conseguiu conquistar esse espaço, né? Poxa, parabéns. Que lindo trabalho. E conta uma coisa para gente. Em relação a toda essa questão desse trabalho, desse feedback, nós estamos aí na reta dos 30 anos. Quais são os próximos desafios?
Eu acho que o desafio é interessante isso, assim, porque eu lembro quando a gente começou o Gol de Letra, né, que éramos jovens, casados, idealistas, né? A gente falou, não, a gente vai durar aí uns 20 anos e depois o Brasil aí já vai ter deslanchado, não vai mais precisar de uma Gol de Letra, né? E, infelizmente, a gente vê hoje que a gente está em 2025 e como a gente ainda precisa de trabalhos como a Gol de Letra. E a gente tem muito orgulho porque a gente virou referência para muitos outros trabalhos que vieram após a gente, né, de outras instituições. Vocês são referência no terceiro setor. No terceiro setor, que se inspiraram no trabalho da Gol de Letra e que criaram fundações também, porque realmente, assim, a gente não tem como abranger tudo, né? A gente adoraria estar em todos os lugares, mas o custo realmente acaba freando um pouco a gente, né? E foi através justamente essa disseminação que eu te falei, que a gente está presente hoje no Maranhão, no Pará, no Recife, na África também, Guiné-Bissau. Foi uma estratégia que a gente buscou de levar nossa metodologia, disseminar nossa metodologia, mas sem tanto custo. Então, quando a gente vai para esses lugares, a gente não cria uma unidade. A gente, por exemplo, em Recife, a gente vai estar dentro do Compaz, que é um centro de lazer e de esporte. Então, a gente não tem essa estrutura para manter. E a gente treina a equipe pedagógica desse lugar, a equipe local desse lugar, entendeu? Então, isso é uma maneira da gente disseminar o que a gente aprendeu até hoje. E por que cruzar o oceano e ir atracar na Guiné-Bissau? Isso é uma história super romântica, então vou te contar. Já tem um tempo, e eu não vou saber te dizer de datas exatamente, mas teve um menino de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país da África que fala português, né? É um dos poucos países da África que se fala português. E teve um menino lá da África, ele tinha uns 23 anos na época, ele começou a buscar alguma instituição, países que falassem a língua portuguesa também. Aí nos países, não são tantos assim, que falam português, chegou no Brasil. Ele mora numa cidade de Guiné-Bissau que se chama São Paulo. Aí ele falou, opa, São Paulo. Aí chegou, começou a pesquisar em São Paulo as instituições que existiam aqui e viu o nome da Gol de Letra e achou o nome engraçado, divertido, coisa e tal. E ele escreveu uma carta manuscrita e mandou pra gente. Falou assim, será que vocês poderiam abrir uma Gol de Letra aqui em Guiné-Bissau, em São Paulo, na minha cidade, coisa e tal? Aí o nosso diretor da época, que até faleceu recentemente, o Sóstenes, ele pegou a carta, olhou para a carta e falou assim, gente, como é que eu vou fazer para ir para Guiné-Bissau, São Paulo? Sim, pegou a carta e botou na gaveta e deixou a carta ali, né? Uns meses depois, a gente foi procurado pelo Ministério do Exterior, daqui do Brasil, dizendo, porque na época a política da ONU era investir mais na África, né? Então o Brasil estava sempre muito junto à ONU e tudo mais, queria também fazer a mesma coisa e procurou pela gente, falou assim, vocês têm algum caminho para chegar à África? E aí o Sóstenes lembrou da cartinha que estava na gaveta dele. Ele tirou a carta e falou assim, talvez eu tenha isso. E aí foi por isso que a gente foi parar lá. Eu nunca estive em Guiné-Bissau, mas eu tenho vontade de ir. A gente, o pessoal que foi na equipe pedagógica conta que, assim, quando o avião pousou, era iluminado, a pista era iluminada por tochas. A primeira reunião foi feita debaixo de uma mangueira. Então, uma coisa assim, realmente... E aí, logo em seguida, a gente mandou uma equipe para lá para fazer essa disseminação. E aí estourou uma guerra civil, a gente teve que se retirar, porque aí a ONU corta relações, enfim. A gente teve que se retirar, mas a gente agora retomou esse trabalho e a gente continua presente lá em Guiné-Bissau. Como que vocês reúnem investidores? Isso é um tema importante. Então, como eu falei, ainda agora a gente trabalha muito com a lei de incentivo ao esporte. Esse, na verdade, é o nosso carro-chefe, né? Mas a gente trabalha muito com a Lei Rouanet também, porque, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma biblioteca comunitária que se chama Casa Cajuína, né? Que a gente está no Caju, e que é aberta para toda a comunidade. Então, é um projeto cultural que a gente pode escrever na Lei Rouanet. Então, a gente trabalha muito através de lei de incentivo, que é uma ajuda muito grande. A gente também trabalha muito através de editais, que são mais patrocínios diretos, né? E isso é importante para a gente, o que a gente chama de dinheiro livre e dinheiro carimbado. A lei do esporte, ela ajuda muito, mas é sempre aquilo, a gente tem que seguir exatamente o que a gente escreveu naquele projeto. E, às vezes, a gente tem que... se a gente escreveu que tem 20 crianças naquela aula,
mas o conselho tutelar vem e fala assim, por favor, pega essa criança porque ela está com questões importantes. A gente tem, então, nem sempre o projeto sai no mesmo valor. Então, ter esse dinheiro livre é muito importante. E aqui em São Paulo tem uma forma que qualquer um pode contribuir para a gente, que é através da nota fiscal paulista, que a gente não tem no Rio, mas aqui em São Paulo a gente tem, que você pode vincular o seu CPF diretamente ao CNPJ da Fundação Gol de Letra, e aí sempre que você consumir alguma coisa, a gente vai receber um dinheirinho. O dinheiro vai direto. O dinheiro vai direto, isso é muito importante. E voluntários? Voluntários, a gente tem muitos voluntários também, inclusive para registrar a nota fiscal paulista, a gente trabalha muito com voluntariado. E a gente tem muitos voluntários que eu acho muito importante, a questão do voluntário, é a pessoa trabalhar na área dela, onde ela se sinta realmente segura. Então, por exemplo, a gente tem escritórios de advocacia que eles fazem para a gente como pro bono. Nossa auditoria é uma auditoria pro bono. Às vezes, temos fotógrafos que vão fazer registros. Funcionários fixos? Funcionários fixos, não tanto, Renata. Por quê? Porque, não que eu não acredite, mas o voluntário ele vem para acrescentar alguma coisa. Mas eu não posso fazer com que essa criança corra o risco de, naquele dia que ela chegou na Gol de Letra, a pessoa não ter ido. Então, nossos funcionários são todos CLT e são todos quantos funcionários vocês têm? Hoje, entre Rio e São Paulo, mais ou menos 120 funcionários. Então, o voluntário ele vem, mas ele vem para agregar um valor. A gente não depende daquele voluntário para tocar o projeto. Beatriz, o programa correu. Faça o seu Gol de Letra agora no final. Deixa seu recado. Bem, o recado que eu queria dizer é que a Gol de Letra hoje atende a 6 mil crianças. É um número bem significativo, mas ainda é um número muito insignificante quando a gente fala de Brasil. Então, eu acho que a gente apoia qualquer outras instituições. Façam o seu Gol de Letra também e contribuam com a gente. Entrem no nosso site, você pode se tornar um sócio da Gol de Letra, contribuindo mensalmente para a gente. Através da nota fiscal paulista, você também pode ajudar a gente. E eu convido todo mundo a ir lá na Gol de Letra. Para mim, uma coisa é você me ver aqui falando sobre o projeto. Outra coisa é você ver a criançada com a mão na massa. Isso faz toda a diferença. Bora fazer esse gol. Bora fazer esse gol. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada a você, Renata. E obrigada por esse espaço que é tão importante. Agradecemos a participação de Beatriz Pantaleão, da Fundação Gol de Letra, aqui no Terceiro Setor. Toda semana, um convidado que faz a diferença na vida da sociedade aqui no Terceiro Setor da Rede Alesp. Até mais.